Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a minha última atualização que eu fiz desse perfil, certo? Não do perfil em si, mas em si dos parâmetros, das configurações que eu faço em cima dos elementos que eu uso dentro do Autodesk Inventor para automatizar as minhas tarefas, tá? Por exemplo, aqui eu uso muito a parte do iLogic do Autodesk Inventor, tá? Onde eu faço as minhas regras para criar parâmetros e a partir desses parâmetros eu fazer o levantamento do- do- dos parâmetros que eu preciso, né? Das quantidades necessárias. Ah, eu criei eu adicionei nesse perfil. A hora que nós criamos o perfil já desde o primeiro vídeo que eu publiquei, tem a opção de você não ter que ficar redesenhando perfis por perfis. Ao invés disso, você vai, né, cria os seus parâmetros, que nem eu criei os parâmetros segundo a NBR 6355, com os parâmetros das dimensões que a norma especifica, por exemplo, a altura como sendo BW, a altura comprimento do flange como sendo BF, enrijecedor. Você cria esses parâmetros, tá? Você faz o sketch do seu modelo. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Você faz o sketch do modelo utilizando esses parâmetros, tá vendo? Então, a altura sendo BW, flange como BF, o enrijecedor como sendo D. E com esses parâmetros, você consegue criar uma, uma iPart, é uma tabela, né? Ele gera uma tabela para você e você dimensiona o seu modelo a partir dessa tabela. Então lá, se eu abrir aqui a minha iPart, a minha tabela, o que que tem nela? Ele gera para mim BW, BF, D e T. Então eu consigo ir inserindo linhas nela a partir daqui dessa tabela mesmo. Ou para quem gosta do Excel, você consegue abrir e editar a partir do Excel. Você cadastra aqui todos os seus perfis. Por exemplo, aqui eu cadastrei todos os perfis da norma 6355. Tá? Então eu tenho aqui desde do perfil de 75 na 065 até o perfil de 300 por 40 na 2.7. Tá bom? Aqui você cadastra todas as dimensões que você precisa nessa tabela. A hora que você sai, ele cadastra aqui essa tabela, ele atualiza essa tabela e você simplesmente vem e seleciona o perfil que você quer utilizar no seu projeto, tá? Deixa eu dar esse sketch. Então, olha que legal. Eu criei os meus parâmetros, tá tudo parametrizado. Se eu abrir aqui o iProperties, eu vou em Custom. O que que eu tenho? Eu tenho parâmetros que vão me ajudar na parte de detalhamento, onde eu insiro o número da RT, o nome do cliente, código de aparência, tudo isso daqui é a partir do iLogic. Ele gera para mim isso automaticamente. E aqui uma coisa que eu utilizo bastante, que eu já deixo como padrão, é a propriedade de atualização diária de pintura, tá? Por exemplo, numa peça dessa aqui, se eu vejo a necessidade de eu pintar 75%, 25% dela, eu tenho um fator de pintura aqui, ó, aqui embaixo nos meus parâmetros. Perceba que eu tenho área da peça, que ele vai lá nas minhas propriedades físicas, ele vai pegar a área que eu tenho, vai tirar ela de milímetro quadrado e converter para metro quadrado, tá bom? Então, a hora que ele faz isso, eu consigo vir aqui, ó, no meu fator de pintura, deixar como 100%. Se eu colocar como 100%, vou modificar aqui. Vou dar um OK. E eu vou vir aqui Perceba que, ó, se eu vir de novo no iLogic, eu coloquei lá como 100%, ó, ainda está diferente, tá vendo? 100% que é o fator de pintura igual a 1. Vou fechar. Eu coloco aqui nos meus eventos, para toda vez que eu salvar, antes de o programa salvar essa peça, ele vai fazer o quê? Ele vai atualizar as propriedades físicas e ele vai atualizar
a área em metro quadrado e o fator de pintura, que são as regras que eu criei, tá? Então vamos lá, eu vou salvar. Antes disso, eu vou mostrar novamente para vocês aqui em Custom que a área de peça, eu vou tirar isso aqui, vou deletar, modificar, que eu vou mostrar para vocês também depois essa parte de geração de DXF, Step e o Parasolid. Vou modificar. Então, o meu fator de pintura aqui, ele está como 1. Eu tinha feito uma modificação e não atualizei. Então, vamos lá, eu vou dar um aplicar. O meu fator de pintura ele tem que ter 100%. Então, a minha área da peça e a minha área de pintura, elas vão ter que ser iguais, 100%. Vou dar um close, vou salvar. Ele atualizou. A hora que eu entrar no iProperties de novo, no Custom, aqui você percebe que a minha área de peça está como 0,7279 metros quadrados e a minha área de pintura 0,79. Se eu colocar aqui para 50%, 0,5, eu vou modificar, vou aplicar, fechar, vou salvar. E a hora que eu entrar no meu custom, essa minha propriedade ela já vai estar com a minha área de pintura com 50% da área da peça, tá? Isso é muito bom e você consegue otimizar muito o seu serviço a partir disso, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó, eu vou. Uma coisa importante que a gente, na parte de otimização também, né, nós precisamos. Eu, por exemplo, eu tinha que gerar muita parte de step, né, para mandar para a fábrica. Eu precisava gerar o arquivo step e o Parasolid e o DXF, que o DXF é a planificação, né, dos elementos. Tinha peça dobrada, ele tinha que gerar. Então, quando você tem muitos elementos em um modelo, se você não tem isso otimizado, isso já criado regras para você automatizar isso, você tem que abrir peça por peça e planificar peça por peça e gerar esse DXF. Mas quando você utiliza o iLogic, eu tenho já a minha regra de planificação, exportação de Parasólid, exportação do STEP, e eu utilizo um comando-chave, que é aqui nas minhas propriedades customizadas, eu tenho exportar a planificação, sim ou não. Exportar o Parasólid, sim ou não. Step, sim ou não. Eu vou abrir aqui o local do arquivo para vocês verem o que tem lá, onde que essa peça está salva. Vou vir aqui, vou abrir o local do arquivo. Perceba que eu tenho o meu perfil salvo aqui, que é justamente esse perfil que eu estou mostrando para vocês. Não tenho mais nada além disso que eu possa mandar para a produção aqui, tá? Esse perfil ele é aberto, essa extensão aqui é do IPT, ela é aberta só no Inventor, tá? Ou aí eu preciso do DXF, do Parasolid e do arquivo STEP. Ou às vezes só do Parasolid, independente. Eu vou abrir aqui as minhas propriedades customizadas e vou selecionar aqui, ó, exportar planificação. Sim, eu vou colocar um S. Vou modificar, vou aplicar e vou dar um OK, tá? A hora que eu fiz isso, que eu coloquei sim, eu estou dizendo, a minha regra de planificação, ela vai verificar aquele parâmetro. Se ele tiver sim, ela vai abrir essa peça, planificar ela e vai gerar o arquivo DXF. Porém, não só isso. Eu tenho a regra de criação de parâmetros customizados, de planificação, todas essas partes aqui, eu otimizei para quê? A hora que ela gera essa planificação, ela cria no local do arquivo o DXF com o código da peça concatenado com a descrição. Se eu gerar do jeito que está aqui, ó, vou abrir o iProperties, vou em Project. Perceba aqui, ó, o meu part number está zerado e a minha descrição está zerada. Então eu vou rodar a regra agora. Ele abriu a minha peça, ele planificou ela e gerou o DXF. Se eu abrir lá o local do arquivo, ele gerou o DXF aqui sem identificação para mim, tá vendo? Se eu abrir ele aqui, ele vai estar
com as informações corretas, com o desenho correto. Porém, isso daqui para mim, ele acaba sendo uma perca de tempo para mim, é um trabalho a mais que eu vou ter que renomear esse elemento. Ele gerou o DXF, está aqui, tá vendo? Ó? O DXF, o arquivo para mandar para a máquina. Porém, ele está sem identificação. Aí eu tenho que ir lá, pegar o código, abrir essa peça aqui, codificar e descrever essa peça. Não é isso que eu quero. Então, dentro das minhas codificações do iLogic, eu já padronizei para quê? Eu vou entrar no meu project e vou colocar aqui, ó, part number. O meu part number vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou colocar uma descrição. Perfil, perfil, LSF, teste. Tá. Vou aplicar, deixa eu tirar esse espaço aqui. Somente o perfil LSF teste. Vou aplicar, vou dar um OK e vou rodar a regra novamente. Ele planificou, gerou o arquivo para mim, porém, agora, como eu já tenho o part number descrito, ele gerou para mim o, o código concatenado com a descrição. Então, eu já gero o código, e isso fica muito mais fácil de se identificar o meu elemento, tá? O que eu gerei. Isso eu tenho para Step, DXF, para Solid. Você consegue fazer isso para o que você quiser, pessoal. E a geração desses códigos aqui, com o auxílio da inteligência artificial, fica muito fácil essa geração, tá? Você só tem que tomar cuidado porque você tem que fazer os testes e validando, porque às vezes você pode ter algum tipo de erro, tá? Então, eu já fiz isso aqui, já testei várias vezes e já uso esse padrão aqui, essas minhas regras já há alguns anos. Então é isso, ó, vou gerar para vocês agora o só para vocês terem uma noção aqui, ó, eu gerei o arquivo de planificação. Eu vou exportar o Parasolid também e eu vou exportar o, o arquivo de step. Sim, modifico, aplico, dou um close, vou gerar a regra, vou rodar a regra, planificou novamente, deu algum erro porque eu estou com a peça aberta aqui selecionada. Mas, vamos ver aqui. Peça teste. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho que fechar ela, porque senão ele não consegue atualizar lá dentro, tá? Não vou salvar. Fechar aqui minha planificação sem salvar. Ó, ele já gerou o TXT aqui, tá? O Parasolid. E vamos ver, cadê o step? Não rodou o step porque ele deu erro aqui na planificação. Ele rodou, ele segue a ordem, tá? Então, primeiro estava o Parasolid, ele conseguiu rodar porque ele não estava aberto. A hora que ele chegou no exportar a planificação, ele estava aberto no ZWCAD. Então ele não conseguiu atualizar lá e deu erro. Eu fechei o ZWCAD, vou apagar. Ó. Não precisa isso, mas é só para questão de vocês visualizar. Vou apagar o DXF e o Parasolid novamente. Ó. Deixei só a peça e vou rodar essa regra aqui novamente. Rodei, ele gerou já. Eu posso voltar lá ó, nos meus perfis. Então tá aqui, ó. O DXF, o STEP e o Parasolid gerado automaticamente. Isso numa montagem que você tem muitos elementos, muitos perfis, você precisa gerar isso, isso daqui vai te economizar muito tempo de trabalho. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou compartilhar com vocês depois esses meus códigos, tá? Essas minhas regras do iLogic. E, pessoal, se você gostou, compartilha com seus amigos engenheiros, os projetistas, e vamos fazer esse canal crescer, porque o meu intuito é divulgar o meu conhecimento de todos esses anos que eu trabalho na parte de projetos, tá? Projetos mecânicos, projetos de engenharia, eu vou estar sempre compartilhando com vocês esse tipo de parametrização, de melhores métodos de você executar um tipo de serviço, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, tudo de bom para vocês e eu vou continuar trabalhando aqui e vou montar mais conteúdo para vocês.
Tudo de bom para vocês.